Jovens do sétimo ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero aí que todos estejam muito bem. Vamos aí para a nossa intro e logo mais retornaremos aí ao nosso conteúdo. Ok, então aí pessoal, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Esse que vos fala é o professor Roberto Ventura e hoje nós vamos falar de circunferências, figuras planas, né? Então vamos lá. Então a primeira coisa que você tem que saber identificar o que é uma circunferência. Circunferência nada mais é do que um contorno, certo? Que está equidistante sempre de um ponto fixo, certo? E o que é o círculo? O círculo é a circunferência com tudo que está dentro. Então, tudo que está dentro e o contorno é o círculo. Então, se você quiser fazer a distinção entre um círculo e uma circunferência, é só você pensar no seguinte: o círculo é a circunferência com tudo que tem dentro, ou uma moeda. Pense numa moeda. Pensou na moeda aí? Então, é o contorno e o que está dentro. Já a circunferência, pense em um anel. É só o contorno, né? Então, você consegue furar. Né? É furado, é oco. Então, a circunferência é como se fosse um anel e o círculo como uma moeda. Vamos lá. Então, falar da circunferência. Primeiro, toda circunferência tem um ponto fixo. Esse ponto fixo é chamado de centro. Então, ponto fixo que fica à mesma distância que todos os pontos da circunferência. E é indicado por O, alguns indicam por C, mas aí é a critério, certo? Então, essa distância aí, essa distância que vai do centro a qualquer ponto da circunferência é chamada de raio, né? Então, raio é um segmento de reta que liga o centro da circunferência a qualquer ponto dessa circunferência. E é indicado aí por AA. Um segmento que toca a circunferência em dois pontos é chamado de corda, certo? Então, aí eu tenho um segmento BC. Corda é um segmento de reta que liga dois pontos quaisquer da circunferência, indicado aí por BC. Ora, existe uma corda especial, né? Ela está tocando em dois pontos aí, o D e o E. Ela está tocando em dois pontos, mas ela está passando pelo centro da circunferência. Essa corda especial, ela é chamada de diâmetro, né? Então, o diâmetro é qualquer corda da circunferência que passa pelo seu centro. O interessante do diâmetro, pessoal, é que ele vale 2 vezes o raio. Então, ó, se você pegar daqui para cá é o raio, daqui para cá é o raio. Então, eu tenho 2 raios. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. E aí, nós temos o comprimento da circunferência, né? O que é o comprimento da circunferência? Imagine uma circunferência, que é só um anelzinho. Você conseguisse cortar esse anel e esticar ele. Quando você estica esse anel, você tem o comprimento da circunferência. Eu vou mostrar para vocês. Ó. Então, pegue esse ponto AB aí e imagine ele sendo cortado bem. Olha só o que vai acontecer. Eu vou passar, né, fazer com que ele rode, né, ó, esticando essa linha vermelha. Então, quando eu consigo esticar toda a linha vermelha aí, eu tenho justamente o comprimento da
circunferência. Então, é esse contorno todo esticado. Então, todo esse contorno esticado é o comprimento da circunferência. Então, voltando aí, você vai ter justamente o ponto original, certo? Então, isso é o comprimento da circunferência. Imagine que você cortasse ela e esticasse essa linha. Então, o esticar dessa linha é justamente o comprimento da circunferência. Como é que eu determino o comprimento da circunferência? Existe um cálculo, certo? O comprimento da circunferência é dado por 2 vezes π vezes o raio. Professor, que número é esse? Π. Esse é um número irracional muito conhecido, pessoal, né? Então, o número π, né, se vocês lembrarem, ele vale 3,14. O π vale aproximadamente, ele é um número infinito, certo? Mas ele vale aproximadamente 3,14. Então, quando você for fazer os cálculos aí, no lugar do π, você pode botar 3,14. Então, para mim determinar o comprimento dessa circunferência, basta eu pegar 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o valor do raio. E aí eu encontro o comprimento da circunferência. Okay? Olha só, será se isso é possível? A pessoa, né, tá ali olhando para um espelho e vê uma outra pessoa. Será se isso existe? Né? Então, Eion, isso é possível? Será se isso é possível? Claro que não, né, pessoal? Imagine, né, se você olhasse para o espelho e visse você todo arrumado, todo ajeitado, ou então o rosto de outra pessoa. Então, isso não é possível. O que você vai ter? Você vai ter o reflexo do que você é realmente, né? Então, nós vamos olhar para o espelho, né? E nós vamos ver a nossa imagem, não a imagem de outro. O que você vê aí, ó? Veja o crocodilo aqui, ó, e sobre o espelho d'água, um indivíduo embaixo, né? Aqui, ó, a floresta em cima, e sobre esse espelho d'água, você tem justamente o reflexo dessa imagem. A borboleta, se você passar uma linha aqui, ó, você vai ter justamente tudo que tem de um lado, vai ter do outro. O ser humano também, ó, se você passar uma linha aqui, ó, nessa coisa, tudo que você tem de um lado vai ter do outro. Um olho de um lado, um olho do outro, uma orelha de um lado, uma orelha do outro, um braço, uma mão. Então, até a dentição de você, tudo que você tem dente de um lado vai ter o mesmo dente do outro, né? Então, isso é chamado de simetria, pessoal. Simetria, né? Existem alguns tipos de simetria. Existe a simetria de reflexão, de rotação e de translação, certo? Então, nós temos aí um eixo, né? Essa divisão da simetria, o que vai ter de um lado, vai ter do outro, é justamente o que vai lhe dar o eixo de simetria, certo? Então, essa linha branca aí que está passando aí é chamado de eixo de simetria, ok? Uma maneira para você verificar se a figura é ou não simétrica é a utilização de um espelho. Então, se você pegar, por exemplo, uma figura e imaginar o eixo de simetria dela e colocar um espelho sobre esse eixo de simetria e você olhar para o reflexo, né, desse espelho, se você vê no reflexo a mesma coisa que está do outro lado do espelho, então é porque essa figura é uma figura simétrica, certo? Caso haja deformação
ou haja uma outra, não encaixar perfeitamente na outra, então você diz que elas não são simétricas, certo? Então, ó, a partir daí, né, você tem um ponto, certo? Que é chamado de ponto de dobradura, né? Então, por exemplo, ó, se você tem uma folha, e você pega essa folha e dobra, segurando as pontas, né, dessa folha, e depois fazendo um recorte, por exemplo, você pode recortar aí um coração, a banda de um coração. Quando você abrir, você vai ter o coração completo. Então, essa linha aqui, ó, essa linha é chamado de eixo de simetria. E um lado reflete o outro. Então, quando é justamente a simetria de reflexão, o que tem de um lado, o espelho reflete do outro, certo? Então, esse tipo de simetria é chamado de simetria de reflexão. Quando você usa o espelho e a imagem que está de um lado reflete o outro. E um outro passo aí que tem no livro de vocês são as translações. O que são translações? Então, no movimento de translação, uma figura desloca-se de um lugar para outro sem rodar ou refletir. A imagem dadas, né, essa é refletir aí, entenda como se fosse um espelho. Então, na vida real, podemos observar muitos movimentos de translação. Então, quando você anda de bicicleta, né, você está saindo de um lugar e indo para outro. Então, você está se deslocando. Esse deslocamento, essa movimentação, sem haver rotação, ou espelhamento, então você diz que é chamado esse movimento, esse tipo de movimento é chamado de translação, certo? Então, translação é esse ato de deslocar, ou da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, ou na diagonal subindo, ou na diagonal descendo, certo? Então, são movimentos de translação. Essa diagonal é chamada de movimento oblíquo, certo? Então, vamos lá. Olha aí, uma pessoa andando de skate. O abrir e fechar de uma gaveta. A reprodução contínua de um triângulo. Então, todos esses tipos aí de figuras que vocês estão aí vendo é um movimento de translação. Então, numa translação, cada ponto de uma figura move-se na mesma direção, né, no mesmo sentido e percorre a mesma distância. Então, ele sempre vai permanecer essa distância contínua. Olha só, agora eu vou fazer esse movimento aí. Exemplo de movimento de translação. Pode ser na horizontal, então ele vai se movimentar assim, ó, horizontal. Ele se movimentou na horizontal. Então é uma translação horizontal. Mas poderia ser na vertical, se movimentando para baixo. Veja que ele permanece com o mesmo formato, ele não sofre alteração. O formato é o mesmo, ele só se desloca. Agora vamos deslocar na vertical. Ó. E na oblíqua. Certo? Então, ó, ele permanece no mesmo formato. Então, ele não sofre rotação, certo? E nem espelhamento. Então, o espelhamento, pessoal, é quando você olha, né, através de um espelho e
o que é direito vira esquerdo e o que é esquerdo vira direito. Vocês já prestaram atenção a isso? Essa imagem é uma imagem enantiomorfa. Então, o que é direito vira esquerdo e o que é esquerdo vira direito. Você não precisa ir agora correr atrás do espelho. Depois você verifica, certo? Então, vamos lá. Olha só. Vamos fazer o mesmo movimento na horizontal, na vertical e na oblíqua. Horizontal, o formato não se altera. Vertical, não se altera. Oblíqua, também não se altera. Então, o movimento permanece sempre no mesmo sentido, certo? Então, mesma direção, mesmo sentido e sem deformação. Vamos lá. Então, no nosso dia existem muitos exemplos de translações. Então, vamos pegar práticas do nosso dia a dia, certo? Então, vamos lá. Olha só, o abrir e fechar de uma gaveta. O abrir e fechar de uma gaveta é um movimento de translação, certo? Então, ele vai passar de um ponto para outro sem ocorrer deformação. Quando você anda no elevador, o elevador ele vai e volta e não sofre deformação. Ele vai se movimentar na vertical. Então, o movimento de um elevador, esse também é um movimento de translação. Quando você fica estacionado em um degrau da escada rolante, então você está fazendo esse movimento de translação. Você está saindo de um ponto e indo a outro, certo? Esse movimento oblíquo. Ok? Então, se você tem aí vários tipos de azulejos, então o pavimento de um azulejo, ele, se o pedreiro fizer o negócio certo, ele vai obedecer um padrão. Então, ele vai se deslocando no mesmo sentido. E aí, você, brincando, o tempo que você brincava aí, de gangorra, escorrega. Então, esse movimento que você vai descendo é justamente esse movimento de translação. E aí, você tem o friso de uma cerâmica. Então, esse frisozinho aí está constante, ele está saindo de explicar, ocorre justamente por essa designação do espelho. Você tem um objeto e do outro lado a mesma distância, pessoal. É interessante, Se você se aproxima do espelho, a sua imagem também se aproxima. Se você se distancia do espelho, a imagem também se distancia. Então, eles vão estar sempre à mesma distância, só que um direito e outro esquerdo, certo? Então, só isso. Reflexão. Simetria de reflexão, eu uso o quê? Espelho. Bacana? Então, vamos lá. E, através da simetria de reflexão, você pode ter também, e aí não tem no livro de vocês, os eixos de simetria. Então, esses eixos de simetria, eles podem estar em alguns polígonos, viu? Alguns polígonos têm eixo de simetria, outros não, certo? Então, como é que funciona esses eixos de simetria? Por exemplo, olha só essa figura aqui. Se você passar essa linha aqui, isso daqui é simétrico? Não, Por quê? Aqui nessa primeira aqui, você tem uma simetria. Se você dobrar ao meio, você vai ter uma parte simétrica da outra, porque uma vai se encaixar. É como se ela pegasse aqui e virasse assim. Uma encaixa na outra perfeitamente. Então, essa primeira é simétrica, mas essa daqui, se você fizer isso, não vai dar certo. A borboleta também, se você passar aqui
essa daqui, se você passar nessa, né? Aqui, ó, o retângulo, uma folha, ela tem dois eixos de simetria, certo? Então, pode ser nesse sentido ou nesse sentido. O coração, como eu falei para vocês, ó, tem um eixo de simetria. Então, essas figuras aí, algumas são simétricas, ó, o eixo de simetria aí da borboleta, o eixo de simetria aí da flor, o eixo de simetria da maçã, mas naquele caso ali, ó, aquela árvorezinha ali não é simétrica. E essa figura também não é simétrica. Principalmente essa outra aqui, ó. Elas são chamadas de assimétricas, porque não tem simetria. Lembre lá do português que a partículazinha, o A, ele significa uma negação. Então, assimétrico, não simétrico. Ó, entendo de português, tia Priscila me ensinou. Brincadeira. Então, um polígono, né, de N lados, eixo de simetria, retas passando pelo centro e pelos vértices. Então, ó, esse indivíduo aí, ó, se você passar aí pelos vértices, né, você vai ver se é ou não simétrico. Quando você dobra, se encaixar perfeitamente, então ele será simétrico. Se não se encaixar, não será simétrico. Então, essa primeira figura aqui, ó, se eu passar um eixo aqui, ela não vai ser simétrica, porque eu não vou conseguir encaixar perfeitamente. Mas esse eixozinho aqui, ó, sim, então ele vai ter simetria. E esse daqui, ó, cada eixozinho desse daqui vai dar uma figura simétrica. O círculo ele tem uma curiosidade, pessoal. Ele tem infinitos eixos de simetria. Você pode passar em qualquer lugar do círculo que vai dar simétrico sempre, certo? Já o losango e o retângulo, eles têm dois eixos de simetria. E o outro tipo de simetria é chamado de simetria de rotação, pessoal. Então, rotação é quando gira, ó. Então, imagine aqui, ó. Eu tenho essa figura e se eu girar ela, se eu fizer com que ela se desloque girando, né? Então, ela vai se encaixar, ó, aqui e vai formar justamente uma figura, né, com um giro de 90 graus. Se ela girar mais, Então, existe também a simetria de rotação, ok? Simetria de rotação quando gira. Pode girar no sentido horário ou no sentido anti-horário, ok?